Eu tenho um blog chamado Horizontes Verticais. Mas olha aqui, ó, por que Horizontes Verticais? Olha que beleza a ideia, ó. É a ideia do transcendente, né? E se você pensar um horizonte vertical, forma uma cruz. Então essa era a minha ideia de evangelista jovem lá. E a ideia era alcançar também não crentes. Então, já só de despertar a curiosidade, atrai para o site, era essa a ideia. Aí aqui tem alguns recursos, e aí tem um recurso que eu fiz dando aula, que eu falo aqui sobre o método, eu acho que vai aparecer aqui. Aí aqui nesse link vai ter um estudo, aqui ó, o esboço, os passos do método exegético indutivo. Então se você quiser o método de uma exegese, e aí olha só, os passos do método exegético indutivo. Eu peguei, a exegese ela tem 14 passos. Né? Exegese do velho, e exegese do novo. Exegese do velho tem mais passos. Acho que vai até 17 passos. Eu peguei esses 17 passos de exegese, 14 a 17 passos, e eu sintetizei em 5 passos. Né? E 3 passos vocês já sabem, que é observação, interpretação e aplicação. Aí você só tem que acrescentar 2. Então repete comigo agora. Texto, contexto, observação, interpretação e aplicação. Bacana ou não? Então o que é o texto? Aí olha só. O texto é o seguinte, é a definição do texto a ser interpretado. Você vai nos manuscritos originais. Eu estou partindo da premissa que você sabe os manuscritos originais. Se você não sabe ainda, você vai partir do texto que você tem na mão. Tudo bem? Que aí é os 3 passos que eu já ensinei. Observação, interpretação e aplicação. Mas tem um jeito muito legal de, sem saber a língua original, você também fazer o passo do texto. Sabe como que você faz isso? Você compara versões da Bíblia em português. Olha que ideia. Você compara as versões da Bíblia em português. Então, o que vai acontecer? Eu pego lá, cita aí versões da Bíblia, me ajude aí. NVI, NVT, Nova Versão Transformadora, NAA, Nova Almeida Atualizada, ARA, Almeida Revista Atualizada, qual que é essa? Almeida Revista Corrigida, TB, quem conhece a TB? Tradução Brasileira. Pesquise essa daí, ela é uma versão, cara, eu queria muito que a TB ganhasse força de novo. A TB ela foi a versão feita por eruditos brasileiros. Ela tem a assinatura de eruditos evangélicos e eruditos do Brasil de fins do século XIX e início do século XX. Né? Inclusive, o Rui Barbosa, né, ele assina a TB, Tradução Brasileira. Então você pode falar assim, é a versão de Rui Barbosa. Não é legal? Isso, NTLH é Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Tem a King James em português. Então, ó, vamos pegar ali, não precisa tantas versões. Você pega 3 ou 4 versões da Bíblia. Hoje tem como você fazer isso na internet, colocar os textos em paralelo. Né? E aí o que você faz? Compara aquela passagem em uma versão, na outra e na outra. O que vai acontecer? Aonde as traduções tiverem variação, está ouvindo? Aonde as traduções tiverem leve variação, marca. Ali que você vai fazer a pesquisa da língua original. Entendeu agora? Porque você não vai gastar tempo de pesquisa da língua original aonde todos os tradutores concordam em absolutamente tudo. Entendeu? Então, quer dizer, a gente já economizou um tempo enorme. E você nem foi para a língua original ainda. Agora, se você pegou 4, 5 versões da Bíblia, você comparou, e no original todas as versões traduziram igual, aí você nem vai para o original olhar. Por quê? Porque não tem problema textual para ser resolvido. Deu para entender? Então, agora, eu quero ir para, às vezes, enriquecer uma palavra ou outra, é uma outra conversa. Mas o que eu estou falando não há problema com relação ao texto.
Não há problema com relação ao texto. O texto está dado, o texto está claro em português. Então, você vai usar aquele conhecimento instrumental da língua só para consultar os comentários nos pontos de divergência. Entendeu agora? E detalhe, eu quero falar já isso para não escandalizar quem está ouvindo isso a primeira vez. Os pontos de divergência na Bíblia nunca são teológicos. Não existe assim divergência nos originais que venham a afetar ou ameaçar qualquer doutrina da fé cristã. O que existe às vezes é uma situação assim, a palavra Deus substituída pela palavra Senhor, né? Yahvé por Kyrios, esse tipo de coisa. Então, quando você vai olhar, são palavras que são equivalentes, ou então, assim, você tem um sujeito que está transcrito no texto, em outro é o sujeito elíptico, é o sujeito escondido, né? Aí, numa não aparece escrito, mas quando você olha o contexto, está falando de Jesus. Na outra, a versão coloca Jesus. Então, quando você vai olhar também os ditos problemas textuais, eles também não afetam a doutrina, mas pouquíssimos casos, você vai ter os chamados problemas textuais sérios, que são problemas textuais que afetam o sentido teológico da passagem. Isso deve dar, a variação nos originais, ela deve ser de menos de 5%, ou 10% no máximo, e ela não afeta as doutrinas. Mas ela pode afetar o sentido teológico da passagem. Aí os problemas textuais que não afetam o sentido teológico da passagem, que são apenas essas coisas extremamente possíveis de erro de copista, que você entende claramente, né? Elas, por sua vez, elas já matam mais 5% dos casos. Aí sobra 5% dos casos de passagens que afetam algum sentido teológico. Entendeu? Mas não é sentido teológico da Bíblia, é sentido teológico da passagem. Entendeu? Isso é interessante. Aquela palavra de Efésios, né? Sois salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Muito bem. O que é isto? Nós temos na língua portuguesa a palavra isto e a palavra isso. Então, se você pegar as Bíblias, umas Bíblias tiver isso e na outra estiver isto, eles já estão divergindo na tradução. Só para citar esse exemplo. E aí o que vai acontecer? Não vai resolver você ficar olhando para as Bíblias. Entendeu? Nessa hora precisa ter a caixa de ferramenta do teólogo que vai lá olhar na língua original para ver o que está escrito lá. Aí está escrito lá tulto, no grego. Aí que está o problema. Tulto pode ser isto ou isso. Aí você fala, estou acabado. Então fui no grego, não resolveu também. Também não. Aí você vai ter que olhar no contexto da língua grega a que se refere. E aí você vai descobrir que por esta razão os exegetas eles divergem. Aí, por exemplo, isto pode se referir, no caso da passagem, não, quando eu coloco isso ou isto em português eu já matei. Mas o que eu estou falando lá, o tulto no original, ele pode ser, no contexto da frase, uma expressão ao processo todo. Graça mediante a fé. Graça mediante a fé é dom de Deus. Né? Ele pode ser um significado de graça. A graça é dom de Deus. Aí os arminianos agarram nessa e não larga mais. Entendeu ou não? Aí eles vão lá, eles seguram, é isso, né? Vai para aí. Só que fica meio estranho, porque seria um pleonasmo, seria uma redundância. Entendeu? A graça a gente já sabe que é de graça e que ela é dom. A graça é dom? Vai ficar estranho demais, né? E aí vem a interpretação reformada, né? Sois salvos pela graça mediante a fé. E isto vem de vós. Isto se refere ao mais próximo, não é? Qual que está mais próximo? Fé. Então, fé, é dom de Deus. Está vendo? Sois salvos pela graça mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é o isto que não vem de vós, é dom de Deus? A fé. Fé é dom de Deus.